tem técnicas. Ó, revestimento cerâmico em casa. De novo, o nosso amigo que está assistindo aqui. Como que se confere o assentamento do revestimento cerâmico? Muito simples. Para simplificar, tá assentando no ambiente, você chega no ambiente, na sala, tá sentando metade da sala, você fala pro profissional, dá uma paradinha aí, você assentou esse piso, ou essa cerâmica na parede, retira para mim. Com muito carinho, porque normalmente quem não está acostumado não vai gostar. Inclusive, vocês que estão acompanhando pelas plataformas de áudio, essa dica, tô colocando imagem que você consegue ver nos outros canais de vídeo, tá? Então, para vocês entenderem esse exemplo. Muito bom. Então tem lá, a cerâmica aplicada. Acabou de aplicar. Fez lá a técnica. Tira para mim. Ele vai lá com a colher e vai tirar. Quando ele vai tirar, você vai olhar a parte de trás, que nós chamamos o tardós. O que a gente espera? A norma pede que pelo menos 90% esteja preenchida com argamassa, colante. Ou seja, todo lambuscado, os cordões quebrados, tudo bonitinho, tá? Se tiver menos de 90%, numa visão ali, né, uma olhada ali, você fala, opa, não está adequado e você pode mudar a técnica. Pode mudar a técnica. Tá? Porque muitos dos problemas, ou seja, aquele profissional que deu uma jogadinha de água, porque formou o peeling, ele não consegue mais quebrar os cordões. Se você pede para ele tirar, não, você vai ver muito da parte de trás da argamassa, da placa cerâmica. Até aproveitando já, mais uma dica, na norma a gente tem, dependendo do tamanho da placa, a norma pede dupla colagem. Então, a partir de que tamanho? Existe um tamanho mínimo? Qual que é? Acho que é 30 por 30, 900 centímetros quadrados. Ou seja, você trouxe para a interna de um apartamento... Todas, né? Porque hoje em dia, 30 por 30 é uma peça muito pequena para o que tem hoje no apartamento. Isso é legal porque o leigo, né, o consumidor leigo que está contratando esse profissional, que ele está focado muitas vezes em produtividade, é aquela pessoa que eu falo, repito, a pessoa está muito focada no dinheiro, esse é o pior profissional que existe. Porque quando você tem propósito, você tem comprometimento com a entrega, ou seja, eu moraria naquele apartamento, naquela casa... Então, tudo bem, é importante você ser produtivo, mas, peraí, muitas vezes eu foco na produtividade e deixo de fazer uma dupla colagem. Então, é importante, ó. O cara está aplicando, ele não está aplicando fazendo dupla colagem. Atrás da placa e na base. Então, ele aplica na base e ele vai lá, ele passa também na parte de trás na parte de trás da placa. E quando ele vai assentar também, geralmente ele tem que fazer essa aplicação com cordão cruzado, então, né? Ou não necessariamente. E aí você vai me dar um gancho incrível. Vamos nessa. Olha, eu desenvolvi um método, eu só organizei uma coisa assim, que eu chamo de método dos 3 filtros, tá? Porque a nossa engenharia, ela é dinâmica, ela é complexa, ela é mutável, ela é atualizável. Então, toda decisão técnica que eu tomo, eu uso o método dos 3 filtros. Alguém da minha equipe fala, Felipe, como é que faz isso? Eu falo, já passou nos 3 filtros? Depois que você passar nos 3 filtros, você vem conversar comigo com as suas dúvidas. Ou seja, primeiro filtro, normas técnicas. Vou assentar um revestimento cerâmico. Você é um técnico? Quais são as normas técnicas de assentamento de revestimento cerâmico? Você vai ter que saber. Não dá para não saber. É impossível, não pode, nós sermos construtores, estou falando de engenheiros e arquitetos, e dizer que não conhecemos a norma técnica. Tudo que a gente faz, a lei, a justiça, a sociedade já entende que nós somos conhecedores das normas técnicas. Não dá para alegar ignorância. Eu estou sendo bem forte nesse sentido, porque é um fato. Tanto é que a gente conseguiu um desconto de 20% para os membros da DEPAT para acessarem as normas técnicas, por um site que faz isso. Porque precisa ter acesso às normas técnicas. As normas técnicas não estão lá à toa. Até para você não seguir, você precisa conhecer. Precisa conhecer. Ponto. O que ela vai dizer com isso? Só que as normas técnicas bastam? Não. Por quê? Tem a norma técnica de fachada de 2017. O que aconteceu de 2017 para cá? Muita coisa. Então, segundo filtro, boas práticas. O conhecimento atual das construtoras, do Paulo, das experiências do Felipe, do mestre João, da construtora X, da empreiteira Y, as boas práticas, o que estão nas dissertações de mestrado, que é muito mais dinâmica, o que estão nos estudos, nas rodas de pagode com engenharia. E o terceiro
especificações dos fabricantes. A indústria é inovadora, ela traz coisas novas, diferentes. Vamos falar de argamassa colante, eu vou usar esse exemplo. A norma pede, norma técnica, que seja assentado no sentido cruzado. Ou seja, se eu aplico a argamassa colante com a desempenadeira denteada, se você pesquisar no Google, vai aparecer desempenadeira dentada. Dentada é assim, ó. Não é? Dentada é denteada, se for escrever tecnicamente, sim, que é porque está na norma técnica. Então você faz aqueles cordões bonitos, desempenadeira denteada. Na placa, você faz cruzado. Aí você aplica cruzado. Na teoria, isso é lindo. O que acontece? Vamos usar o bom senso? Boa prática. Começou a se aplicar assim, começou a não dar resultado. Um exemplo. Eu coloco cruzado, o que fica entre eles? Um quadradinho. Esse quadradinho de ar. O ar tem como sair? Então, mas você não desloca ela? Como que o ar desloca? Se eu tô confinando ele. Olha só. Ah, é verdade. Eu fiz assim, ó. Confinei ele. Eu tento tirar o ar, ele consegue sair por completo? Não. Não muito. E aí, o que a gente agora faz como boa prática? No mesmo sentido. E aí você desloca na direção... E não é para fazer vórtices. Ou seja, eu penteio. Desempenadeira tem que ser penteada, né? Penteio, ó, e coloco aqui, ó. Quando eu coloco um pouquinho afastado e jogo por posição... Ah, ela já quebra. Quebro todo e o ar sai... Tô tentando ser o mais... não é tão bem assim, mas pra vocês visualizar. O ar sai nessas correntes aqui, ó. Que estão em linha reta, sentido cruzado. O ar é expulso, fica a argamassa. Construcast, arquitetura, engenharia, construção.